Olá, o Nós da Educação começa agora. O ensino da arte na escola e suas diferentes linguagens é bastante polêmico. Existem diversas leituras da importância da arte na educação para a formação do aluno. E é sobre este tema que vamos conversar no Nós da Educação de hoje. E quem está aqui comigo é a professora Isabel Marques, que é doutora pela Faculdade de Educação da USP e diretora do Caleidos Arte e Ensino em São Paulo. Professora, a sua formação em pedagogia, como que começou o seu interesse pela dança? Olha, na verdade, a dança veio antes da pedagogia, né? Minha mãe me colocou nas aulas de dança, eu tinha 2 anos de idade, e ainda era uma aula de dança um pouco alternativa, e eu vivia dizendo para ela que eu queria fazer balé, que eu queria fazer balé. Com 7 anos, finalmente, ela me colocou no balé, num clube, né? Onde eu fiquei durante muito tempo. Até que o meu interesse foi crescendo e eu entrei para uma academia maior e já comecei a fazer todos os projetos da Royal Ballet, que já é esse sistema de ensino da Inglaterra. E esse interesse continuou, mas com 15 anos eu ganhei uma bolsa de estudos e fui estudar no Canadá, num colégio internacional. Então eu tive que interromper, vamos dizer de certa forma, essa carreira de balé que eu estava começando. E aí que entra a educação? Ainda não, mas sim. Onde não? Porque lá, nesse colégio eu fiz o colegial lá. Né? Eu terminei o colegial nesse colégio internacional, mas era, em termos de estrutura educacional, muito especial. Não só por ser um colégio internacional, mas com uma metodologia específica. Então, eu comecei a me encantar pela área da educação, enquanto eu continuava fazendo dança, dançando. E nessa época, o que foi muito importante para mim foi esse contato com a dança de vários países. Então, os alunos tinham essa possibilidade de montar espetáculo, ensinar outras danças. Então, eu nunca parei de dançar, né? Voltando para o Brasil, que eu decidi que eu ia trabalhar com a área de educação. Isso já era uma decisão na minha cabeça muito clara, em função da educação que eu tive. E fui conversar, então, com uma orientadora da minha escola, onde eu estudava antes de viajar para o Canadá. E falei para ela que eu queria uma coisa diferente, porque eu voltei a fazer aulas de balé, de dança clássica, e eu não me encaixava mais. E a experiência que você teve no Canadá também não era com balé? Nada, foi justamente isso, virou totalmente a forma de ver o meu corpo, a forma de dançar, o sentido da dança, começou a ser outro, não tão técnico da perfeição corporal, mas sim da expressão, da vontade do conhecimento via dança. E foi essa professora então que me indicou uma outra forma de dançar, que é com a qual eu trabalho muito hoje, que é... Que forma é essa? A gente conhecer um pouquinho a linguagem da dança. O que eu quero dizer com isso? Não tanto os passos, os repertórios, as danças. Eu vou aprender o coco, eu vou aprender a ciranda, mas eu vou sim aprender, eu vou me alfabetizar em dança. É isso um pouco que eu trabalho. E como acontece isso? Como que isso é feito? Olha, eu gosto muito de fazer esse paralelo, que é uma forma simples, né? Mas de fazer esse paralelo com a nossa própria linguagem, com a língua portuguesa. A gente conversa e discute, fala, mas muitos são analfabetos, ou seja, eu não sei ler e escrever, eu não entendo os mecanismos dessa linguagem, porque eu possa me expressar por escrito. Na dança é a mesma coisa. Existem elementos para a gente estudar o que seria equivalente à gramática, à ortografia da dança. E com isso, eu tenho toda a base para eu poder me expressar, para eu poder criar, para eu poder dançar repertórios já existentes, que são as nossas danças populares, por exemplo. Inclusive para eu fazer esses estilos mais técnicos, que são o flamenco, o sapateado, o jazz, o próprio balé, a dança contemporânea. E o que é o Projeto Caleidos? O Caleidos Arte e Ensino foi fundado agora já faz 6 anos, em São Paulo, e ele vem de um projeto, na verdade, culminando num projeto de vida mesmo, né? Porque eu terminei a pedagogia na USP, foi aí que eu fui me dedicar mais à dança, como estudo de linguagem, não tanto como bailarina, mas como professora e como pesquisadora. E eu fiz o mestrado fora, eu fiz o mestrado na Inglaterra, porque na época não existia mestrado no Brasil. Então, eu ganhei uma bolsa e fui fazer esse mestrado fora. E o que você estudou no seu mestrado, Isabel? Um mestrado, é um mestrado em dança, efetivamente, né? Então, essa coisa que eu estava te falando, do estudo da linguagem, que vem de um conhecedor da dança, pesquisador que é muito famoso na nossa área, que é o Rudolf Laban. Então, eu fui para o Laban Center, na Inglaterra. E ele foi o precursor da dança moderna e dessas possibilidades do indivíduo se manifestar a partir da dança, e não só de seguir passos pré-estabelecidos. Então, esse foi o meu grande início, pensar essa dança que o Laban sugeria na educação brasileira.
Então, meu mestrado foi muito isso. Como eu posso pensar a dança no currículo brasileiro? Então, voltando, que eu fui fazer o doutorado nessa área. Voltei, eu entendi. Você tem a pergunta sobre o Caleidos, Caleidos, não é isso? Eu tenho um percurso grande até chegar lá de construção, né? Quer dizer, no meu doutorado, eu comecei a estudar muito, então, qual o sentido da dança na escola brasileira, dado que a dança é uma manifestação, é um cartão de visita do Brasil, qualquer parte. Não que você dance, mas se você quiser dançar no Brasil, existe muitos lugares em que você pode dançar. Isso não acontece na Inglaterra. Então, a dança na Inglaterra, ela faz parte das escolas, porque, de outra forma, as pessoas não teriam oportunidade de dançar. E no Brasil, a situação é outra, né? Quer dizer, Como você vê a situação do Brasil? Eu vejo assim, nós temos muitas oportunidades de dançar, mas muito poucas oportunidades de conhecer a dança, de aprender a dança como linguagem, como dança como forma de conhecimento, tal qual a matemática, a geografia, português. Quer dizer, existe muito a se aprender para que você possa se tornar um sujeito autônomo na construção dessa dança. E no Caleidos vocês fazem isso? Exatamente. Então, eu tive uma passagem grande aí pela universidade, que eu continuo trabalhando, mas o nosso sonho mesmo era fazer um espaço nosso em que a nossa metodologia pudesse ser aplicada, adotada e trabalhada. Então, nós temos vários cursos livres na área de dança para criança, na área de dança para terceira idade, adultos, e um foco muito grande na formação de professores. Como que vocês trabalham com esses professores? São professores de vários lugares. Muitos vêm para o curso livre, né, autônomos. Muitos vêm pagos pelas próprias escolas, quando as escolas são particulares. E nós temos vários projetos ligados às redes municipais e estaduais de ensino. E aqui no Paraná, como que é? Aqui no Paraná, na verdade, os professores não foram para lá, eu que vim para cá. Foi em 2005, tive um projeto grande com a Secretaria de Educação, no projeto de Educação e Adultos, na redação de um dos primeiros documentos do Paraná, em que a dança vai estar contemplada como linguagem a ser trabalhada na escola. Então, foi muito interessante a construção desse documento, porque eu não vim somente para escrever. Eu me encontrei muito com os professores de todos os municípios, nós conversamos, discutimos como seria encaminhado esse documento, quais seriam as linhas de atuação, e foi para mim uma oportunidade muito boa de estar podendo realmente introduzir no sistema público a metodologia de ensino que eu trabalhei no meu doutorado e que a gente vem desenvolvendo no Caleidos Arte e Ensino. E qual a receptividade dos professores da rede de ensino, da rede pública de ensino? Em geral? É. Olha, eu vou começar pelo Paraná. Eu fiquei muito encantada, com a vontade de aprender, com a curiosidade dos professores, com a disponibilidade de estar conhecendo uma linguagem nova, porque existem pouquíssimas faculdades de dança, especificamente, no Brasil, né? Então, quem acaba trabalhando com a área de dança são ou os professores de arte, né? Ou os professores de educação física, e no Paraná vinha saber que muitos leigos também trabalham a área de arte. Então, e em geral a especialidade deles ou é artes visuais, artes plásticas, quando muito música, teatro, e a dança é sempre, vamos dizer, ou não trabalhada, ou só trabalhada em épocas de festa. A dança fica para um segundo plano. Totalmente. E por que então arte e dança na escola? É isso que eu estava te falando no começo, né? Se você pensar no Brasil, é um país dançante. Então, a arte na escola seria para você conhecer essa dança sobre outros aspectos. Então, você não é um mero, como eu posso dizer, eu gosto muito desse termo, brincante da dança. Você passa a ser um conhecedor da dança. Então, além isso que você fala da linguagem. Isso que eu falo da linguagem. Então, além de você ter essa dança no seu corpo, a gente dança, a gente pula carnaval, a gente tem réveillon. Então, isso dança está no corpo, mas não necessariamente eu conheço isso que está no meu corpo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei quais são as relações dessa dança com a música. Eu não consigo recriar essa dança. Muitas vezes o que acontece, em termos de Brasil, essa explosão da dança da mídia, por exemplo, eu acabo imitando as danças da mídia. Eu nunca sou o construtor da minha própria dança. Isso é negativo? Negativo é uma palavra forte, mas eu prefiro dizer que, em termos educacionais, como educadora, não só como bailarina e coreógrafa, eu acho que a riqueza de você poder construir a sua própria dança é muito mais interessante, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, eu posso estar copiando um texto de jornal, revista, ou que a professora põe na lousa, ou eu posso estar escrevendo o meu próprio texto. Então, é isso que a gente está sugerindo, que você escreva a sua própria dança. Lógico que com todas as influências
que nós temos da nossa experiência corporal na infância, danças que nós já aprendemos. Eu brinco muito, todos nós temos um sotaque no corpo, né? Não é só um sotaque no jeito de falar, mas se eu moro no Paraná, o meu corpo é um, se eu moro em São Paulo, o meu corpo é outro. Então, as danças vão ser muito diferentes. Então, eu acho negativo nesse sentido. Se existe, por exemplo, um ensino de balé, no mundo inteiro, todos vão dançar da mesma forma, todos vão ficar muito iguais. Eu gosto muito de pensar na dança como uma das possibilidades que o ser humano tem de se diferenciar. E a dança, então, vem fazer um resgate da cultura, da própria regionalização, como no caso aqui no Paraná? Pode ser... olha, para falar a verdade, eu não gosto muito da palavra resgate, porque parece que eu estou indo lá para o passado e trazendo um bloco pronto para o presente. O que eu gosto é de pensar numa visita ao passado. Porque todas essas danças tradicionais, populares que o Brasil tem, vamos visitar essas danças? E ao visitar essas danças, como é que é a minha dança hoje? Minha, Isabel, sua. Quer dizer, como é que eu posso estar usando esses elementos, sei lá, um sapateado, por exemplo. Então, alguma dança tem um certo sapateado. Eu posso fazer exatamente aquele jeito, e é bacana eu aprender, acho isso riquíssimo em termos de, do nosso aprendizado, da gente ter contato com a nossa cultura. Mas aquele sapateado ele foi criado num determinado momento, numa época, por um determinado grupo de pessoas. Como é que é isso hoje na escola pública da periferia? Então não teria como separar do contexto histórico. Exatamente. Então é aprender esse passado, não é resgatar, no sentido de trazer de volta, mas é de fazer uma visita a esse vocabulário, a esse repertório, essas danças que nós temos, para você criar o seu próprio texto, criar a sua própria dança. Como é que eu vou fazer agora os elementos desse sapateado? Como é que eu posso recriar e fazer do meu jeito? Como é que eu posso recriar e fazer do jeito da minha turma, por exemplo? A classe inteira pode estar trabalhando em cima disso. Isso se dá com o aprendizado da linguagem, ou seja, a gente sendo alfabetizado na dança. Eu tenho mais autonomia para criar aquilo que eu quero. Nas escolas brasileiras, essa discussão tem avançado no sentido de ampliar a dança como parte dos programas de arte e de educação física? Nós temos, desde 97, o Brasil tem, vamos dizer, um documento que são os parâmetros curriculares nacionais, que os professores devem ter tido contato, né? E pela primeira vez a dança também está presente como uma disciplina a ser ensinada na escola. Porque você falou, né, que é um tema polêmico, sim. E a dança mais polêmica ainda. Por quê? Porque a dança se insere em várias disciplinas, né? Vou dizer, houve uma discussão na época, eu fiz a redação dos parâmetros curriculares de 5ª e 8ª série, né? E a grande discussão era onde a dança vai, na arte ou na educação física? E eu, como artista, batendo o pé para que a dança fosse na arte, é lógico, né? Mas existe um componente da educação física que trabalha o corpo e que a dança pode também ser interessante, né? Então, em termos de país, desde 97 já existe uma legislação, já existe um referencial, já existe um texto oficial para ser trabalhado. Pode ser seguido ou não, mas já existe um documento que fala sobre a dança na escola, que eu acho que isso foi uma grande vitória. E daí isso fica dividido? Fica tanto na arte quanto na educação física? Não, conseguimos uma parceria. Na época foi uma negociação muito forte, inclusive por causa de reserva de mercado. Isso tem sido uma polêmica no Brasil inteiro, né? Quem é que vai ensinar a dança, afinal de contas, né? Mas, assim, aí no meu entender muito particular, não interessa quem ensina, interessa que se ensine bem, que se ensine com qualidade e que essa linguagem seja aprendida, que cada um possa reelaborar essa dança do seu próprio modo, pensando no cidadão contemporâneo, na região do país em que ele está. Então, essa seria a proposta que eu sugeri nos parâmetros curriculares e depois em outras publicações que eu tenho trabalhando. Mas há necessidade de uma preparação desse professor que vai trabalhar com dança? Existe mesmo, né? E assim, acho que no Brasil nós temos essa dificuldade, né? Porque são poucos cursos de licenciatura em dança no país, que obviamente não supre, né, a necessidade da nossa imensa rede de ensino. Então, o que eu se percebo assim, como eu faço muito trabalho de assessoria, né, às prefeituras, eu trabalho muito com os professores do estado e diversos municípios, que nós estamos numa etapa assim, quem está na escola, como pode incorporar a dança, ou como pode incorporar algumas atividades de dança, para que no futuro, como as artes visuais, a música e o português, a matemática, a geografia, nós tenhamos licenciados em dança em número suficiente para toda a escola ter um professor de dança. Né? Esse seria, vamos dizer, o nosso sonho, né? Mais para frente. E atualmente o meu trabalho que tem sido feito é muito com os professores de arte
Em São Paulo é muito interessante, os professores de educação infantil são os que mais querem aprender dança e incorporar atividades de dança às suas aulas, né? Então eu gosto muito de pensar assim, nós estamos numa fase de transição em que a legislação agora já dá um suporte para a dança estar presente na escola, não só a legislação nacional, mas agora, por exemplo, o estado do Paraná vai ter essa legislação no fundamental, em EJA, e quando isso começa a ser implantado? O documento está aqui, está para sair o documento, mas, por exemplo, todos os professores com que eu já trabalhei já estão nas suas escolas fazendo algumas atividades, né? Então, assim, é muito diferente a gente pensar que você é um professor de dança e é um professor que ensina também dança. Parece uma sutileza, mas pode ser interessante pensar isso. Não, eu também trabalho com dança, mas o professor de dança, sim, é aquele que é graduado, que passa 4 anos, tempo integral, como qualquer outro professor licenciado. Mas esse seria o nosso no Brasil hoje? Ainda bem deficiente, né? Nós temos ainda, por exemplo, no estado de São Paulo, existe inclusive um problema de legislação. O licenciado em dança não pode prestar concurso para a rede. Né? Então, tem vários entraves ainda burocráticos para serem vencidos dentro disso, né? Por isso que a nossa opção tem sido em trabalhar com os professores de arte, com os professores de educação física, porque na realidade aqui também está trabalhando muito com a dança, professores de educação infantil e de Fundamental 1, que seria a nossa antiga primeira a quarta, né? Então, são os pedagogos que não têm formação nenhuma, inclusive em arte, né? Quer dizer, quando a gente pensa em educação infantil e Fundamental 1, que são professores com curso de pedagogia, se tanto, né? Porque a gente pensar Brasil afora, às vezes nem isso, né? Que eu falei que são os mais sedentos de conhecimento, porque eles nunca tiveram arte nem sequer na faculdade. Então, quando a gente trabalha, mas a gente tem esses cursos no Caleidos, ou quando eu me desloco para esses diversos lugares, é uma vontade muito grande de sistematizar essa dança na escola. Então, vou voltar um pouquinho à tua pergunta inicial. Eu não sei, eu tangenciei, eu não sei se eu falei. Que é, qual a vantagem, ou por que então essa dança lá na escola, né? Justamente isso, existe um conhecimento para ser sistematizado, né? Que a gente esquece, a gente acha que dança é só chegar e copiar. Então, existe todo um rol de conteúdos, de metodologias, de coisas que, em função da faixa etária, em função da região, que é um conhecimento como outro qualquer. E essas diversas leituras de mundo que a dança pode estar trazendo para a gente, é a escola que vai estar dialogando com essas leituras de mundo. E você tem até algumas obras em que você fala sobre isso? Tenho sim. Tenho 2 livros. O primeiro foi lançado em 99, que é uma recapitulação do meu doutorado. Ele foi, vamos dizer, reescrito para o grande público, que é onde eu trabalho justamente essa questão da introdução da dança na escola e já uma proposta, vamos dizer, metodológica, que é de aplicação, que é da arte no contexto, justamente para pensar a dança nas diversas regiões e nas suas diversas especificidades, pensando o Brasil como um país, mas mesmo assim, se eu for pensar a cidade de São Paulo, cada bairro é diferente. Paraná, cada bairro de Curitiba tem a sua especificidade, né? Tem uma segmentação. E justamente tá pensando nisso, como é que a gente insere o ensino de dança curricular, né? Não extracurricular, que é vamos dizer, a grande batalha não só minha, mas de muita gente é ter esse ensino na grade curricular, né? Dizem que grade não é mais bom falar, que grade é coisa de pessoa, no plano curricular. A gente tem essa aí do vocabulário antigo, né? Mas, e não só fora, porque muitas vezes eles têm o extracurricular. Aí acaba juntando um grupo de meninas para dançar. E não, por que os meninos também não são inseridos? Por que a dança só é para os pequenininhos? Por que a criança ou adolescente de 8ª série não pode ter dança? Então, no próximo bloco, vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco, voltamos a conversar com a professora Isabel Marques, tratando da relação entre arte e dança. Voltamos já. O desenvolvimento corporal e o conhecimento do corpo são algumas contribuições que a dança pode trazer para a formação do aluno. Neste segundo bloco, conversamos com a doutora Isabel Marques sobre as possibilidades dos professores realizarem essas atividades corporais com os seus alunos. Professora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre a dança e pelo que a gente conversou, dá para perceber que a escola ainda não favorece muito o ensino da dança?
Olha, talvez a gente possa, infelizmente, generalizar mais. A escola ainda não favorece muito o ensino de arte. A valorização da arte como conhecimento, como uma disciplina a ser aprendida, sem se tornar chata. Né? A gente fala assim, mas você leva para a escola, vai ficar chato. E, infelizmente, é o que tem acontecido em muitos lugares. O fato de a gente pensar a escola, a gente já pensa em uma coisa chata, por ser obrigatório, por ser obrigatório. Mas eu acho, assim, que existe um desconhecimento muito grande das possibilidades da arte na escola e um preconceito no sentido de pensar, ainda, pode parecer que eu estou dizendo ser uma coisa que eu esteja mal informada, mas eu acho que não, né? Ainda essa ideia de que artista é louco, de que arte é divertimento, de quem gosta de arte, homens que gostam de arte não são tão homens assim, ou o que mais? Entra até na questão da dança que você falava no bloco anterior. Né? Quer dizer, existe todo ainda um preconceito no sentido de uma ideia do que seja arte, que acho que inclusive é trabalhada na própria sociedade. Sim, existem muitos artistas meio louquinhos, né? Mas isso não quer dizer que você aprender arte, você vai ficar assim, louquinho, exótico, Mas né? você acha que isso acontece em todas as formas de expressão artística? Existe uma característica, mas como existe um perfil de engenheiro, existe um perfil de artista, tá certo? Mas nunca ninguém questiona, eu não vou deixar meu filho estudar matemática porque ele pode ficar com essa cara de engenheiro. E ainda se questiona, eu não vou deixar meu filho estudar arte porque talvez ele fique com essa cara de artista. Então é que eu digo que existe o preconceito, quer dizer, se estamos pensando isso em relação à arte, por que não em relação às outras áreas? Vai ficar com essa cara de dentista, né? Mas, enfim, existe um receio muito grande em função dessa ideia pré-concebida do que a arte pode trazer. Por que você acha que isso ainda acontece? Quando a gente fala numa sociedade tão contemporânea, tão moderna? Desinformação. Eu acho que desinformação que começa nos professores. Que seus próprios professores, por não terem passado por um processo de ensino de arte interessante para eles mesmos, não sabem o que ensinar, não sabem como abordar, muitas vezes falta esse conhecimento da disciplina em si, dos conteúdos básicos, né? E ainda e mais forte de como essa abordagem, como eu posso estar ensinando arte, como eu posso estar ensinando dança, para que justamente eu não caia nesses preconceitos. E existe uma forma do como eu posso estar ensinando? Você trata, inclusive, no seu livro? Olha, não existe uma forma, existem várias e existe aquela que eu acredito mais, né? Vamos dizer que eu tenho atualmente defendido, porque eu tenho visto alguns resultados interessantes, eu vejo que os professores voltam a ficar animados com o ato de ensinar e aprender. Porque uma das coisas que eu tenho percebido muito, eu não sei, aqui no Paraná, muitas vezes existem dois blocos, um dos desanimados e outro dos esperançosos, né? Os esperançosos são aqueles que vêm ao curso e que vibram, e aqueles que falam, não, nunca nada vai dar certo, né? E também não investem muito na própria formação, embora o governo, isso em todos os estados a gente vê, esteja fazendo, hoje mesmo, está tendo um curso de formação no hotel em que eu estava, né? Mas às vezes não existe esse interesse em aprender, né? E o outro bloco, repetição, o comodismo de deixar tudo como está. Sim, e aí, enfim, faz parte desse lado negro da escola, mas que a gente não é não olhar, mas eu tenho preferido olhar para aqueles, que eu digo dos esperançosos, do bloco daqueles professores que acreditam que sim, estudar vale a pena. Aqueles professores de arte que acreditam, sim, eu tenho que frequentar a arte, eu tenho que ir a museus, eu tenho que ir a espetáculos, eu tenho que ir a shows, concertos, ou seja, eu tenho que fruir arte. Essa seria uma das alternativas, uma das formas do como? Eu acho. A primeira, eu fico pensando muito na parte de formação do professor, né? O professor vai aos museus, o professor frequenta a arte. E mais do que isso, o professor gosta de fazer isso, ele vai por obrigação. Ah, está dito ali que o professor tem que frequentar a arte, então eu vou no museu, tá bom, está tendo uma Bienal, eu vou. Ou ele fala, oba, está tendo uma Bienal, e eu tenho que ir. Porque o professor tem desconto em tudo. Certo? É obrigatório, inclusive, o desconto atualmente. Quantos espetáculos e shows não é gratuito para os professores? Então, quando eu ouço um pouco essa reclamação de que o professor não ganha bem, eu falo, bom, cadê a fila dos professores dos espetáculos gratuitos? E a gente não vê a fila de professores, né? Assim quando eu radicalizo um pouquinho mais, né? Mas onde está, então, esse gosto pela fruição da arte? Porque se eu não tenho esse gosto pela fruição, como é que eu vou trabalhar isso com os meus alunos? Então, essa é a primeira coisa, né? Outra é pensar o professor de arte que faz arte, profissionalmente ou não, né? Quer dizer, eu sou professora e eu sou cantora profissionalmente, eu ganho a vida com isso, ou eu não sou cantora, eu não ganho profissionalmente, mas eu não deixo de ir às minhas aulas de canto toda semana. Por quê? Não porque eu tenho que ensinar, porque isso faz bem para mim. Então eu fico pensando muito nisso, faz bem para mim dançar.
E por isso que eu resolvi ser professora de dança. Isso é o primeiro passo para o aluno se envolver na sua aula. Quer dizer, muitas vezes a gente fala, mas os alunos não se interessam por nada, eles só querem saber de dançar as danças deles. E eu estive uma vez no Rio Grande do Sul, em Montenegro, na verdade, né, pertinho de Porto Alegre. E foi muito interessante, porque eu estava trabalhando com os professores, o repertório dos alunos, os professores reclamando que os alunos aqui não querem, que eles são desinteressantes, que eles só querem saber das danças da mídia. E tivemos uma semana de curso trabalhando isso. No final do encontro, houve uma festa. E o que os professores estavam dançando alegremente? As danças das mídias, as danças da mídia, todos esses chavões que eles reclamavam dos alunos. Ou seja, aí para mim eu tive um insight esse dia, eu falei assim, puxa vida, os próprios professores não têm outro repertório de dança. Em geral, como que a arte ou mesmo a dança tem chegado na escola? São várias coisas, né? Muitos professores, por não ter esse conhecimento específico da dança, agora eu vou falar um pouquinho mais da dança, né? Eles mesmos, por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, eles assistem televisão e trazem isso para a escola. Acabei inserindo isso na escola. Né? Por quê? Um é mais fácil, já está pronto. Outro, às vezes o próprio professor está incomodado com isso, ele fala, não é exatamente isso que eu quero fazer, mas o que eu vou fazer? Então, vamos dizer, a mídia está apresentando já um pacote pronto, que mesmo que o professor tenha encontrado, ainda bem, né? Muitos professores insatisfeitos com essa solução, eles ficam incomodados, eles sabem que não é isso, mas isso é o que está pronto e disponível. E como que a gente pode superar essa barreira? Eu acho que é, de novo, incentivar a fruição, a frequentação e mais aos espetáculos para o próprio professor, levar os alunos a assistirem outras coisas. Acho que a gente nunca vai poder guerrear contra a televisão. Essa é uma ideia absurda e boba. Certo? Vamos agora, né? Um dia eu estava no congresso, eu falei, na época da Carla Pérez ainda, falei, nossa, a Carla Pérez é a maior professora de dança do Brasil. Caíram os 600 professores em cima de mim. Eu falei, então, entendam. Ela, na televisão, ela ensina muito mais gente do que todos nós juntos. Nós temos 30 alunos. Mas não que seja bom. Não que seja bom, exatamente. Ou seja, não vamos combater Carla Pérez. Eu acho que a gente tem que... Isso é uma coisa insana, inclusive. Mas apresentar outros referenciais. Né? Isso eu tive muita experiência dançando, né? Com o Caleis, a gente tem uma companhia de dança profissional, de dança contemporânea, e que tem alguns espetáculos especificamente voltados para a educação. E convivendo com essas crianças de rede pública, da escola pública, isso ficou muito forte para mim. A gente terminava o espetáculo e conversava um pouco com eles. Como é que é essa dança? O que vocês acham dessa dança em relação a outras coisas que vocês conhecem? E os alunos falavam assim, a dança de vocês é uma dança cultural. Então eles já sabiam que aquilo que eles viam... Não era cultural, né? Ou seja, ele quis dizer, é uma dança diferente, uma dança que traz outros elementos. Esse é vocabulário de criança, é óbvio, mas eu achei tão lindo, quer dizer, ele percebeu que existem outras possibilidades. Então, uma coisa é ele saber que existem outras possibilidades, são os referenciais. E outra coisa é, efetivamente, isso ser institucionalizado, né, de maneira interessante, prazerosa, criativa. Nós estamos ainda lá na primeira etapa, os alunos nem sabem que existem outras modalidades e outras formas de dançar. Os referenciais deles são realmente os referenciais da mídia. Às vezes a dança, na escola mesmo, ela é inserida como espetáculo, a dança da festa junina, a dança do Natal e por aí vai. De certa forma, isso ainda é positivo? Complicado, né? Você falar que é positivo. Eu tenho algumas restrições, né? Uma das coisas que eu acho que é positivo, vamos tentar pensar nisso, é que a dança é sim uma arte de performance, tá certo? Quer dizer, em algum momento da vida do artista ele vai estar apresentando. Ele vai estar compartilhando com o público. Isso faz parte da nossa arte. Estar com o público. Como faz parte da vida do escritor publicar livros, da vida do pintor ter uma exposição e compartilhar as pinturas, as esculturas dele, né? Na vida do artista da dança faz parte finalizar um produto para compartilhar. Eu gosto muito de pensar isso, não é para apresentar. Mas estamos aqui na TV Paulo Freire, não é isso? Para dialogar com o público. Quer dizer, eu estou propondo alguma coisa para conversar com você. Então, nesse sentido, essas festas de fim de ano, é bacana saber que eles estão finalizando alguma coisa para compartilhar com os pais, com as outras turmas, né? Não deixa de ser uma forma de expressão. De expressão. O problema é que essa finalização, muitas vezes, ela não é resultado de um processo. Tá Vai lá, ensaia, decora, ensaia aquilo que está na cabeça da professora, que geralmente se instruiu pela televisão, mesmo que ela saiba que aquilo não está legal, né? E aí, o que ela faz?
massacra os alunos de tanto ensaiar. Eles apresentam uma vez e acabou, porque eles não têm um processo... Não se trabalha uma linguagem. Não trabalha a linguagem, não trabalha o processo criativo, não se trabalha todo o entorno de um espetáculo, que é maravilhoso. O processo de produção de um espetáculo é riquíssimo, não só em termos de arte, mas em termos de vida, né? de cooperação, do que é você fazer... apresentar, compartilhar um trabalho como o outro, como é que a gente vai querer apresentar isso, né? O que acontece? São danças, em geral, copiadas, prontas, finalizadas, e que todo mundo acha bonitinhos, né? Ou se aplaude os coelhinhos da Páscoa, aquelas coisinhas que ficam, em termos de arte, deixam muito a desejar, né? Porque esses dois lados, não é parte de um processo que culmina no resultado, que é muito importante. Eu acho isso muito importante, mas tem que ser um processo importante, prazeroso, que faça parte da vida desses alunos. E aí o prazer de compartilhar, vamos dizer, o prazer de estar em cena. Isso é muito importante para o aprendizado do aluno, mesmo que ele depois não se torne um artista. Então, vou falar assim, os pais bem que gostam de assistir no final do ano a apresentação dos alunos, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, quando você mesmo falou, o artista é visto como o bicho grilo, é visto como o fora de padrão. Como que fica essa relação nesse sentido? Então, aí eu acho, de novo, eu estou apostando muito nessa tecla atualmente da desinformação. Quer dizer, os pais também têm uma demanda do espetáculo prontinho, bonitinho, a filhinha, todo mundo fazendo igual. Isso é um espetáculo legal. Ou seja, os pais também não têm contato com as propostas contemporâneas de dança. Então, eu acho que é um circuito, né, de apreciação e de conhecimento, porque os pais acabam exigindo isso dos professores, dos diretores que exigem isso dos professores, e que existe uma demanda do próprio alunado. Nós queremos fazer como fulano, nós queremos dançar como cicrano. Né? E como que esses vários tipos de dança podem estar inseridos na escola? Essa é uma outra... Eu acho assim, eu acho muito rico. Inclusive, se o professor for muito bom, ele vai saber trabalhar até a boquinha da garrafa. Não é mais isso, eu estou desatualizada, né? Mas ele vai saber até trabalhar no repertório de mídia. Mas ele precisa saber desconstruir esse repertório de mídia. E para isso ele precisa ter conhecimento próprio, senão ele não consegue. Senão ele vai ser mais uma pessoa a reproduzir essa mídia, né? Então você vê que está tudo meio amarrado, né? Que existe uma demanda do aluno pela dança da mídia e pela inserção de diversas formas de dança. O público seria os pais, vamos dizer assim, né? A comunidade exige do diretor, que exige do professor, e parece que a coisa se fecha um pouco nisso, né? Eu acho que a gente, introduzindo outras formas de dança, a gente começa a criar esses novos referenciais. Gosto muito de pensar que esses novos referenciais estão sendo criados pelo próprio artista em sociedade. E aí a gente entra numa coisa mais ampla, que é como é que a arte dos artistas ou dos profissionais está conversando com a nossa população. Porque muitas vezes você vai num espetáculo de dança contemporânea e você fala, eu estou lá interessada nos maléolos e o Nietzsche, maléolos é esse ossinho daqui, né? Ou seja, a arte contemporânea também não tem se preocupado muito em conversar com o público. Quer dizer, conversar com o público é arte popularesca, contemporâneo é intelectualizado. Não! Quer dizer, eu sou artista e minha grande, acho que como artista e educadora é isso. Eu posso ser um contemporâneo que não é intelectualizado, eu acho até interessante ser pensado, ser pesquisado, mas não é intelectualoide, que só os poucos sabidos vão entender aquilo que eles estão entendendo. E até que ponto precisa se entender a arte? Eu sou da opinião que precisa se entender muito. E a gente entende estudando, a gente entende frequentando, a gente entende fazendo, né? Então, uma coisa é eu vi dançar o maracatu delicioso, outra coisa é eu entender o que é esse maracatu, outra coisa é eu entender como é que esse maracatu está na minha vida. Eu sou paulistana, tá certo? Mas eu sou brasileira. Então, como é que esse maracatu está na minha vida de paulistano urbanoide? Tá certo? Não é só dançar o maracatu, mas entender o maracatu no meu corpo, né? Na minha circunstância, para eu poder recriar. E aí que você fala da questão da dança, que eu acho que às vezes ela pode ser um pouco intimidadora, talvez, né? Para aqueles educadores que querem manter as coisas como estão. Quer dizer, o ensino de dança interessante, significativo, é sempre transformador. Você, quando começa um processo criativo, você nunca sabe como você vai acabar. É o medo do novo? É o medo do novo, é o medo do desconhecido. E a arte é o medo, é o desconhecido. Mas, gente, a vida hoje é desconhecida.
Eu não sei se eu vou chegar em São Paulo na hora marcada. Tá certo? A gente, assim, o mundo contemporâneo é um mundo de imprevisibilidades. A gente nunca sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. No próximo bloco pode ter acontecido alguma coisa. Então, nesse sentido, a arte, eu acho que ela entra muito nesse cotidiano nosso, que a gente trabalhando a arte de uma forma interessante, de acordo com a contemporaneidade, ela já traz isso, ela já traz a imprevisibilidade, mas ela traz também o conhecimento. Quer dizer, quanto mais eu conhecer, menos eu vou me dar mal com as circunstâncias imprevistas. Eu sei o que fazer. Hoje eu estava planejando X, houve uma inundação, eu sei como me virar. Aonde você aprende isso? Quer dizer, de várias formas. Uma delas é com a arte. E qual o papel do professor dentro da escola no que diz respeito ao ensinar a arte e a dança em geral? Olha, eu vejo dois papéis do professor. Se a gente pensar a situação real no Brasil, que são poucos professores licenciados em dança, no estado do Paraná, ainda menos professores licenciados em arte, né? Talvez em outros estados do Brasil também, mas aqui eu fiquei sabendo disso, né? Conhecendo essa realidade. Então, eu acho que existe um papel que é, sim, o diálogo e a construção de conhecimento, dado que você tem esse conhecimento. E caso você não tenha, tá certo? Fui escalado para dar aquela aula. É um papel de... Você vai buscar esse conhecimento. Exatamente, vai buscar, lógico, para você mesmo, mas é um papel muito que eu gosto de pensar no professor como interlocutor. Se hoje você chegasse para mim e falasse assim, Isabel, amanhã você tem que dar uma aula de música clássica. Meu Deus, o que eu conheço de música clássica não é o suficiente para trabalhar um projeto. Quem conhece? Eu posso chamar um artista, eu posso chamar um outro professor, eu posso fazer essa interlocução via biblioteca, internet, etc. Ou seja, o professor como interlocutor. Não que eu vou passar o meu grupo de alunos para o artista. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me preocupa, porque o artista não é professor, mas ele sabe a arte em si, específica. Então, mas como é que o professor pode ser esse interlocutor? Aquele que vai gerar o diálogo entre os alunos e os artistas, por exemplo. Aquele que vai gerar o diálogo, a problematização, a construção de conhecimento entre os alunos e a internet, se for o caso, de uma linguagem mais virtual. Entre os alunos e uma exposição. Eu posso não ser especialista em artes visuais, não sou. Certo. Eu sou uma apreciadora, uma visitadora, mas não me considero quando você fala, eu ensino artes visuais. Eu acho que a gente, sendo um artista de uma área, a gente acaba aprendendo um pouco de tudo. Mas mesmo assim o professor pode trabalhar como interlocutor. Então nós vamos nessa exposição, quem vai apresentar essa exposição para nós, o que nós vamos buscar nessa exposição, o que nós vamos ver. E aí tem alguém que pode dar essas respostas, alguém que está ali manuseando a arte. Então daqui a pouquinho vamos falar mais um pouco sobre este tema. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Isabel Marques sobre a importância da dança e sua relação com os alunos. Voltamos já. A arte possibilita interagir no mundo de uma forma diferenciada. As diferentes expressões artísticas possibilitam um novo olhar e uma nova vivência de mundo. Professora, qual o papel social da arte? Eu acho que essa é uma questão bem ampla, né? Nós temos, acho que, duas visões possíveis. Uma que eu consideraria mais freiriana e a outra que é uma visão um pouco mais empresarial. A visão empresarial é o que a gente tem visto muito hoje em dia. O papel social da arte é tirar os alunos das drogas. O papel social da arte é fazer com que as crianças sejam menos agressivas. O papel social da arte é selecionar um conjunto de crianças que dançam bem e mandar para estudar no Bolshoi ou mandar estudar na Inglaterra, né? Eu considero ainda essas ações muito assistencialistas, né? Gosto de pensar que o papel social da arte é permitir que o aluno veja o mundo de outra forma, que ele viva o mundo de outra forma, que ele tenha, eu gosto de pensar nessa imagem, ele tem outros óculos. E aí então entra o posicionamento mais freiriano. Bem mais freiriano, né? No sentido de conversar com o mundo, dialogar com o mundo, perguntar para o mundo, buscar respostas, né? E aí cada linguagem artística te traz uma possibilidade. Por exemplo, a dança que a gente está trabalhando mais aqui, ela te traz uma nova forma de interagir, de ver o mundo, porque ela trabalha o corpo. Então, é esse corpo na sociedade, esse corpo no mundo, esse corpo... É o seu estar no espaço? No tempo e no espaço. No tempo também, né? Quer dizer, pode parecer bobagem, mas até a forma como eu vou entrar e sentar num ônibus pode ser interessante.
a forma como eu vou conversar com as pessoas, se eu tiver consciência do que esse corpo representa, não só para mim, mas socialmente, eu vou me tornar uma outra... Eu vou ter uma cidadania diferenciada, né? Nesse sentido. Vamos dizer, as artes visuais trabalham muito essa leitura, essa relação com as imagens. A poesia, quer dizer, qual o sentido das palavras? Como é que eu escolho as palavras? O que elas querem realmente dizer? Quais os múltiplos significados das palavras? Então, vamos dizer, essas diversas linguagens artísticas, cada uma traz um referencial diferente para olhar o mundo. Né? Não está longe do instrumental que a matemática te dá. Quer dizer, a matemática te traz um outro referencial para olhar o mundo, para entender, para conversar, para discutir, para tomar posicionamentos, para participar. Então, gosto de pensar que a inclusão no social não é, vou pôr um entre aspas aí, levar o balé para a favela. Ah, agora as menininhas pobres estão tendo as mesmas oportunidades do que as menininhas ricas, né? Não é isso. É lógico que existe uma questão de oportunidade, nós estamos negando isso, né? Mas será que é isso que traz um novo posicionamento, uma nova visão de mundo, uma atitude perante esse mundo que nós vivemos hoje? Ou é via conhecimento da arte, a minha atitude no mundo já é outra, a forma de eu conviver com as pessoas é outra, pelo aprendizado que eu tive das diferentes linguagens, né? E quando é vinculado à dança e à educação, por exemplo, qual o resultado que vocês percebem nos alunos? Olha, uma das coisas que eu tenho reparado, né, é que muitas vezes a gente espera resultados desse tipo. Eles estão menos agressivos, eles estão se relacionando melhor, né? E eu gosto muito de pensar em outra camada, né? Quer dizer, dançando, não é tanto uma coisa de compra e venda e de ganhos pontuais, né? Que a gente vê com a arte. A gente vê uma pessoa interagindo no mundo de outra forma. Por exemplo, a questão do corpo. Eu acho que isso na dança é muito importante. Né? Que corpo é esse? Quem eu sou? No caso, vamos pensar um caso Linguagem específico. corporal. Linguagem corporal. Nem só, assim, desde o fato de eu aprender que, sim, se eu olhar nos seus olhos é uma coisa, se eu não olhar nos seus olhos é outra, isso a gente pode aprender na aula de dança. O olhar faz parte da linguagem da dança. O que isso significa? O olhar, culturalmente, em cada país do mundo, esse olhar diz alguma coisa diferente. Então, é justamente essa que é a questão social cultural. Vou voltar um pouquinho. O olhar é um conceito de dança e de outras artes também, mas a dança, com certeza, essa questão da projeção, né? Cada povo olha de um jeito, tá certo? Cada gênero aprendeu a olhar de um jeito. Então, você tem muito, por exemplo, em muitas comunidades, a mulher não pode olhar. Tem que estar sempre com o olhar baixo, ou seja, essa questão do olhar que eu aprendo na dança pode me gerar formas de agir socialmente. Tá certo? Por que as mulheres olham para baixo? Por que as classes mais carentes têm que olhar para baixo? O que quer dizer isso? Né? Por que no Brasil a gente tem muito essa coisa de olho no olho, em outros países isso pode mesmo ser... do toque, né? Do toque, pode ter outros significados, né? Então a gente tem, além do significado cênico, quer dizer, se eu ensino a olhar para você ou se eu não olhar para você, eu estou dizendo coisas distintas, até numa entrevista, não é, tá certo? Sim. O que eu vou estar trabalhando com você? Cenicamente, né? Eu digo assim, num espetáculo, numa apresentação, numa performance. E depois esse significado no dia a dia. Como é que eu quero trabalhar com esses conceitos de corpo, de partes do corpo, de ocupação do espaço? É muito diferente eu estar toda encolhidinha e eu estar imensa no espaço. Isso é dança, isso é uma aprendizagem de dança. Cênica e no cotidiano. Né? E o fato da dança estar se popularizando cada vez mais no cotidiano mesmo, com projeções e ações até mesmo fora da escola, com alguns exemplos, como o exemplo que você acabou de dar, contribui para uma maior aceitação tanto do professor, digamos assim, como do aluno, sobre a importância da dança na escola? Essa questão é super delicada, porque a gente acha às vezes que a dança fora da escola, em projetos, em ONGs, associações, fundações... Que hoje em dia até tem bastante, né? Muitos casos. Muitos casos. Eu tenho um pouco de receio, digo, eu tenho receio dessas associações, das ONGs, desses projetos ditos sociais, estarem tomando o lugar da escola. Quer dizer, a escola é lugar de coisa chata. Na ONG, eu danço,
Na ONG eu pinto, na ONG eu canto, e a escola não, a escola é sempre chata, né? Agora, se a gente pensar em termos de acesso, continuidade, você acaba a verba, esses projetos vão para a Cucuia e o aluno nunca mais vê dança. Na escola, não. Tá certo? Certo. Acesso, continuidade, com verba ou sem verba, com saúde ou sem saúde. O professor está lá para isso. Ou seja, não adianta... O que acontece muito no projeto social? Eu tenho uma turma de alunos que eu não estou me dando bem, eu saio. O professor não sai. Ele trabalha esse grupo de alunos. Quer dizer, existe um fator aí, educativo, educacional consistente. Quer dizer, a escola é para isso. Né? Eu acho que a gente pensa a escola ainda muito como um lugar chato, quadrado, né? Aquelas pedagogas, né? E a ONG agora atualmente, não são todas, pelo amor de Deus, não quero generalizar de modo algum, mas muitas vezes é alternativa para a escola. Eu não gosto de pensar nesses eventos de dança fora da escola como uma alternativa para a escola. E o que diferencia, então, esses professores dos artistas voluntários da arte-educação? A formação, né? Muitos artistas acham que simplesmente porque eles são artistas, eles podem ministrar aulas, trabalhar, mas quando eles não têm conhecimento nenhum de metodologia, conteúdo, avaliação, pedagogia em geral. Quer dizer, não é só compartilhar a arte que eu tenho no meu corpo, falando de dança. Eu tô aqui, você tá me olhando dançar, eu sou um super dançarina, isso aqui é uma delícia, né? E o resto. E entra até um pouco no que você falava no bloco anterior, da questão, se tem algum tema que você não sabe, você trabalha como interlocutor. Como interlocutor. Mas aí sabendo que a peteca está na sua mão, na mão do professor. Uma vez eu trabalhei com uma professora muito interessante, ela era de artes visuais, e com essa história da legislação, ela resolveu que ia trabalhar com dança de rua, e um dos alunos dela sabia dança de rua. Então ela chamou o aluno para ensinar os colegas. E ela, depois conversando comigo, ela falou assim, Isabel, eu fui me sentindo pequenininha, pequenininha. Ela fazia assim, pequenininha, pequenininha, pequenininha. Expressão corporal mesmo. Até que eu desapareci na sala de aula. Ou seja, ela passou a aula dela para o aluno. Ela não passou um conteúdo específico que é pirueta de cabeça para o aluno, porque ela não sabe. Então é muito isso, né? Você não domina o conteúdo, mas você domina no sentido não de controlar, mas você conhece todos os processos para falar para esse aluno, olha, você vai ensinar isso para a gente? Como? O que a gente pode fazer? Para o professor não se sentir humilhado e diminuído perante o artista. Né? E os professores de arte estão preparados para ser articuladores desse conhecimento e ser sistematizador de outras linguagens artísticas, por exemplo? Você está me pondo na sinuca. Olha, é muito difícil porque existem professores e professores, pessoas e pessoas, faculdades e faculdades, né? O meu contato com o professorado é que ainda esse conhecimento ainda está muito defasado, né? Então, eu acho que atualmente a gente tem trabalhado muito não com a defasagem de conteúdo e de abordagens metodológicas, mas com a vontade do professor de aprender. O gosto do professor de aprender. Muitos professores, acho que o que tem mais me chamado a atenção atualmente, que eu fico um pouco desnorteada, é que o professor que trabalha com conhecimento muitas vezes não quer conhecer. Ele não tem curiosidade. O que o Paulo Freire falava de curiosidade epistemológica? Como é mesmo que isso acontece? Aquela curiosidade sobre o conhecimento, né? Então, eu acho que isso é mais grave do que a falta de conhecimento em si, porque aí a gente tem todo o processo de formação continuada que tem acontecido de forma sistemática, bibliografia, né? Quer dizer, há muito tempo não tinha bibliografia na área de dança, atualmente, até fiquei muito feliz, né? Um dos meus livros, ele está agora nas bibliotecas das escolas do Paraná, quer dizer, você tem acesso a essas fontes, e antes você não tinha. O que você trata exatamente nesses seus livros? Um é sobre metodologia e o outro são artigos. São artigos que eu escrevi, vamos dizer, ele foi publicado nos últimos 10 anos, que já são questões mais pontuais, por exemplo, a relação teoria e prática na sala de aula, a relação da dança e a criança, porque é muito interessante, né? Porque dança na escola muitas vezes é para criança. Então, criança começa a dançar como recreação. Como recreação também. Então, essa é uma outra coisa, né? Quer dizer, dança é forma de conhecimento, eu estou aprendendo. Aprendendo, eu sempre trabalho 3 pontos, né? Aprendendo arte, aprendendo sobre mim mesmo e aprendendo sobre o mundo. Né? Na metodologia que eu trabalho no livro No Ensino de Dança Hoje, seria esse tripé, né? Quer dizer, é a relação entre o aprendizado de arte, de dança específico, o aprendizado sobre mim mesmo, que eu sou no contexto familiar, no contexto pessoal, e o aprendizado sobre a sociedade, sobre o mundo. Como é que esses 3 eixos se relacionam? Como é que eles conversam? E como funciona o processo de avaliação da arte, seja da dança ou da própria arte em sala de aula? Olha, você está perguntando em sala de aula, né? Então, sempre que a gente pensa em avaliação em sala de aula, a gente pensa em nota. Sim.
né? Então eu vou dar nota, essa é a avaliação. Daí fica complicado, vamos supor, nas artes visuais, esse desenho, essa colagem, esse material é melhor do que esse, nesse sentido. E sempre uma atribuição de valor que acaba sendo uma nota, um conceito, né? Mas eu gosto muito de pensar a avaliação no sentido mais amplo, né? Tudo é avaliação. Um aplauso é avaliação. O número de livros que você vende é uma avaliação. Qual é o nosso público? Quem está nos assistindo? Quantas pessoas estão nos assistindo? Por quanto tempo elas estão? Isso também é uma avaliação. Quer dizer, existem várias avaliações, tipos de avaliação, que são, vamos dizer, menos sistematizadas do que a da escola, que você vai ter que chegar lá e pôr conceito nota A, né, ou B, mas que ela está acontecendo sempre, né? E existe, lógico, uma finalização que a escola exige da avaliação, que é a questão do conceito e da nota, né? Mas que eu acho exatamente como a gente estava falando do processo e do produto, quer dizer, é uma nota embasada em que processo? Quer dizer, esse conceito que eventualmente eu tenho que te dizer se foi ou não aprovado, ou essa avaliação do aluno, né? Ele está sustentado por o quê? Como é que isso é discutido com o aluno? Né? Só o resultado final, ou a gente tem várias etapas aí a serem discutidas? E como é que, finalmente, a gente atribui um conceito, né? Que é uma das coisas mais difíceis para o professor, né? Porque a arte, inclusive por isso que muita gente acha que a arte não deve ser avaliada, né? Eu gosto ou não gosto? Sim. Não, eu posso não gostar, mas você tem um conceito. E reconheço que é um bom trabalho. Tá certo? Assim, eu sei os conceitos que eu estou avaliando e falo assim, nossa, eu não gosto disso, não é uma coisa que eu penduraria na minha casa. Tá certo? É um espetáculo que eu não dançaria, mas reconheço que é um excelente espetáculo em função de X, Y, Z, dos critérios que a gente adotou. Isso faz com que muita gente acha que a arte não deve ser avaliada, porque é muito subjetiva. Eu gosto de pensar no seguinte, a gente pode, até certo ponto, né, tem sempre as suas nuances, né? Objetivar a subjetividade. Ou seja, eu posso ter critérios claros do que eu vou estar olhando, do que o colega vai estar olhando. Não precisa ser só o professor, tá certo? No trabalho está sendo realizado. E na dança, especificamente, como fica isso? Olha, eu sou muito nesse sentido, acho muito, assim, não só pedagoga, né, mas uma apreciadora de arte. A gente existem elementos que a gente pode estar vendo, né? Elementos da linguagem. Estou fazendo um trabalho, posso falar para o meu aluno, nesse seu trabalho de composição, eu vou observar como é que você usa o espaço. E dentro desse espaço existem várias possibilidades. Né? Ou seja, vou agora falar um dancês aqui. Dentro desse espaço, você utiliza os diversos níveis, ou seja, existem diversas formas de utilizar o espaço na vertical, na horizontal, nos planos. Isso é tudo uma conceituação específica, né? Mas seria o equivalente, por exemplo, como é que você usa as cores? E aí, o uso das cores, existem vários conceitos aí, né? Estou falando isso mais, muitos professores são de artes visuais, não são de dança. E você pode estar dando uma certa objetividade a esse trabalho que é altamente subjetivo, que é de criação individual. Então, para finalizar a nossa conversa, Isabel, como que a arte pode contribuir para a formação do cidadão? Olha, eu aposto quase todas as minhas fichas na arte. Eu digo quase só para não ser exagerada, né? Mas eu acho que ela tem uma contribuição tão grande, principalmente no mundo contemporâneo. Muitas das coisas a gente já falou, né? Depende, mas é lógico que isso eu gosto de frisar muito, depende muito de como a arte é abordada. É lógico que uma aula de balé repetitiva na barra do melhor para o pior, a contribuição não é tão, pelo menos não vai ao encontro do que eu acredito, né? Como uma educação significativa, problematizadora, transformadora, né? Mas a gente pode ver vários aspectos, né? Um é o aspecto da arte em si. Essa forma, a arte te traz um estado de pertencer ao mundo, que não é vou comprar, vou vender, vou consumir. É simplesmente eu vou apreciar, né? Que parece atualmente muito bobo, né? Mas eu acho que é importantíssimo você saber estar presente nas relações, né? Diz toda uma questão de perceber o mundo. Eu acho que você tem aulas de arte significativas, você se torna um apreciador do mundo. Tem gente que não repara em nada, né? Você está na fila do caixa contando moedinha e 20 pessoas atrás de você, e você não percebe que tem 20 pessoas atrás de você. Isso não que você vai aprender na aula de arte, mas na aula de dança você vai perceber... Sensibilidade mesmo. O que é isso, que tem mais gente atrás de mim? Tem gente que não percebe mesmo, é genuíno isso, né? Então, desde as situações mais cotidianas, as situações mais pessoais, de estar bem consigo próprio, ao cotidiano de convívio com os outros, e a gente pode pensar, sim, numa esfera maior que é sociopolítico e cultural.
Quer dizer, acredito sim nessa forma indireta da arte estar transformando as injustiças sociais e estar revendo as formas de organização social, né? Mas é uma forma indireta. Eu não estou na minha aula falando, né, vamos votar em partido tal. Não, não é isso, né? Mas eu vou tomar consciência de quem eu sou no mundo, tá certo? Sobre outras lentes, né? E, consequentemente, eu posso ter atitudes e uma participação diferenciada também num contexto sociopolítico-cultural mais amplo. Né? Isabel, muito obrigada pela sua participação aqui no Nós da Educação. Obrigada. O Nós da Educação termina aqui. Até o próximo programa.